É hora de refletir sobre os problemas sociais, políticos e culturais que nos acompanham. Acreditamos que é por meio do autoconhecimento enquanto indivíduo e sociedade que iremos desenvolver alguma alternativa criativa para suportar e superar os problemas atuais. Participe do 7º Congresso Junguiano do IGEP, aperta o botão, acessa a página e se inscreva. Olá, vamos falar hoje a respeito de uma categoria psicopatológica que é muito frequente nos dias de hoje, que são os transtornos de ansiedade. Alguns estudos, Megacity, estudos importantes, chegam a apontar que há uma prevalência de próximo de 20% de pessoas com transtornos de ansiedade na população em geral no município de São Paulo, o que é uma coisa muito alarmante. Agora, o Jung nos diz que nós precisamos ter cuidado com as construções que a ciência faz, como se fossem elementos literais. Numa das cartas, ele diz para a gente assim: a ciência é a arte de criar ilusões adequadas, que o louco aceita ou recusa. Mas o sábio alegra-se com a sua multiplicidade de sentido, sem estar cego para o fato de que são véus que escondem a escuridão abissal do desconhecido. Então, o que ele nos propõe é que a gente olhe para esses transtornos, não literalmente, não para afirmá-los ou para negá-los, mas como que a gente pode atravessá-los através de como que a experiência da ansiedade pode se configurar como um transtorno. As descrições que aparecem nos códigos psiquiátricos, seja o CID, o DSM, vão apontar o transtorno da ansiedade como uma dominância de um padrão de previsão de ameaça futura. Veja, nós sermos tomados, nós temos dispositivos que prevejam a ameaça em si, né, que é o que é considerado ansiedade em si, não é bom ou ruim, é um mecanismo de defesa que pode ser bom. Esses mecanismos de defesa podem funcionar de várias maneiras, seja na forma de pensamentos, de reações corporais, enfim, há várias formas com que o vivente ele se prepara para alguma ameaça futura. Agora, o ponto que me parece fundamental dentro da narrativa junguiana é se nós vamos ver cada um de nós como uma unidade, como um bloco uníssono, ou se nós vamos perceber que cada um de nós é composto por uma multiplicidade de complexos, por uma multiplicidade de padrões de comportamento, de funcionamento. Os complexos que o Jung descreveu, eles são sequências associativas, são padrões que se associam, levando os sujeitos a pensarem, a agirem de determinada maneira. Então, nós seríamos compostos, seríamos constituídos por inúmeros complexos. Os complexos não são bons ou maus, mas qualquer complexo que cresça demasiadamente e que domine a consciência, ele vai entrar, vai produzir uma unilateralidade que, em cisão e oposição com outros aspectos, vão fazer com que esses outros aspectos sejam vividos como sintomas. Então, os transtornos de ansiedade não dizem respeito à ansiedade habitual, uma ansiedade que, ou seja, há uma disposição para prever uma ameaça futura, né? Isso é que, ok, complexo aciona, a consciência reconhece e depois da circunstância passada, o complexo desaciona e não há nada demais, a vida segue, a progressão da energia psíquica permanece. O problema é que, à medida em que as vivências de ameaça, de desespero, de desamparo, elas crescem demais, essa sequência associativa, ela vai se tornando cada vez mais ágil, cada vez mais hábil em detectar a ameaça. Então, o que vai acontecendo? Há um complexo associativo que interpreta as coisas. E se ele foi treinado para interpretar ameaças,
ele vai começar a funcionar como se fosse uma parabólica, como se fosse um radar, detectando o mínimo detalhe de ameaça. E, se essas ameaças não estiverem no presente, o complexo associativo hiperativado unilateral, ele pode começar a buscar ameaças, sabe aonde? Pode começar ameaças dentro. Então, são lembranças que vêm, ou pode começar a buscar ameaças no futuro. São imagens de possíveis acontecimentos que levariam a desencadear toda a sequência associativa do complexo e com os efeitos que são descritos na neurociência, pela psiquiatria, como a liberação de cortisol, adrenalina, alteração do tônus muscular, enfim, toda essa descrição neurofisiológica, ela responde a uma experiência subjetiva, algo em nós, algo é ativado. Ativado por quê? Porque detectou uma ameaça. Quer esta ameaça esteja no presente, quer esta ameaça esteja no passado, quer esta ameaça esteja no futuro. Então, esses mecanismos de defesa, eles podem ajudar, mas se eles crescem demais, ao invés de ajudar, eles começam a paralisar a vida. Há uma barragem, há um represamento do fluxo de vida, ou do ponto de vista junguiano, há um represamento da energia psíquica que estava fluindo de uma maneira progressiva. E com isso, você tem as consequências, porque esse complexo mais ativado, quanto mais ele é ativado, mais ele luta contra os aspectos sombrios, os aspectos ameaçadores, então ele vai buscando sinais de ameaça para tentar se livrar das ameaças. Isso aqui é muito importante, porque numa perspectiva junguiana, o que a gente vai precisar fazer não é se livrar das ameaças, não é se livrar de tudo que é sombra, de tudo que é errado, que é ruim. Ao contrário, é como que a consciência se aproxima da sombra, como que a consciência se aproxima dos aspectos vividos como ameaçadores. Se aproximar, e aqui tem um aspecto importante, do ponto de vista junguiano, esse complexo associativo que leva a prever ameaças é um complexo, e também os aspectos que aparecem na sombra aparecem na forma de complexo. Se a pessoa é capaz de reconhecer que os complexos estão funcionando, que há um complexo que liga uma ameaça, que há um complexo que associa aspectos ameaçadores e outros ameaçados, se ela consegue perceber que isso tudo está funcionando nela, mas que ela é mais do que isso tudo, ela pode tentar personificar. Quer seja o complexo que fica detectando ameaça, conversar com ele. Olha, vem cá. O que você tem para me dizer? Você está tão assustado por quê? É o que está acontecendo agora? É o que aconteceu no passado? Ou é no futuro? E se a pessoa é capaz de personificar o complexo, se desidentificando dele, isso despotencializa. Assim como os aspectos, né, esse aqui produz, vai atrás de ameaça, e assim como os aspectos que são vividos como ameaçadores. Eu vou conversar com o ameaçador. Mas o que você quer? O que você pensa? O que você sente? E se é possível que essa conversa aconteça, essa conversa a gente vai chamar de um trabalho psicológico. Essa desidentificação com esses padrões de funcionamento, com esses complexos que nos constituem, isso ajuda, porque despotencializa, seja o complexo de um lado, seja o complexo do outro. E essa despotencialização, ela permite o trabalho psicológico. É importante entender que há pesquisas que mostram que há várias maneiras de tentar diminuir a tensão entre este complexo que identifica ameaças e os aspectos ameaçadores. Então, atividades físicas moderadas, sistemáticas, né? Meditação, vários desses procedimentos repetidos a longo prazo podem reduzir a tensão e esses mecanismos de defesa, assim como o uso de algumas medicações podem fazer esse papel, mas nem a atividade física, nem a meditação e nem as medicações vão fazer a conversa com os complexos.
Este trabalho de aproximar um lado do outro é um trabalho que vai ter que ser vivido, experimentado, e, nesse sentido, o trabalho psicoterápico é importante, né? Embora ele não seja algo que vai dar o caminho, ele vai criar o campo, a possibilidade para que estes complexos conversem. Mas todos nós somos muito mais do que este ou aquele complexo. Mas é através desse campo que esses elementos podem ser reconfigurados, redirecionados e trazidos para a vida presente. Para quê? Para que a consciência esteja a serviço da vida que está se apresentando, e não a vida a serviço da consciência. Isso é só uma reflexão mais ou menos rápida, eu espero que ajude as pessoas a pensar e a rever essa situação que é tão importante nos dias de hoje. Obrigado.